Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre titulações de neutralização. Então, nós começamos um pouquinho antes do recesso, né? Falar sobre métodos volumétricos, que incluem as titulações. A gente já viu titulação de precipitação e agora a gente vai ver as titulações de neutralização. Tá? Quais são as aplicações? Para que são utilizadas esse tipo de titulação? Basicamente, para determinar quantidades de ácidos ou de bases, porque a titulação de neutralização é a titulação que envolve a reação de um ácido com uma base, certo? Por isso que é neutralização. Como vocês sabem, sempre que eu reajo um ácido com uma base, eu tenho a produção de um sal mais água. Como o sal, nem todos, mas né, de maneira geral. O sal tem pH neutro, então é chamado de neutralização. O pH deixa de ser ácido ou básico e passa a ser neutro, ou caso o sal sofra hidrólise, vai ocorrer ali, né, a hidrólise do sal, e aí tem sal de pH ácido e neutro e básico também. Mas depende do sal que tiver envolvido na situação. Mas, basicamente, a titulação ela serve para determinar uma quantidade de ácido ou de base, tá? Além disso, ela também é utilizada para monitorar reações que consomem ou que produzem o íon hidrogênio, que é o próton, que é o principal íon que é liberado pelos ácidos, né? Então, numa determinada reação, produziu ácido, produziu H+, pode-se utilizar a titulação de neutralização para poder medir essa quantidade de H+ produzida ou consumida durante a reação, tá? Um exemplo de uma aplicação, então, da titulação ácido-base está no monitoramento da atividade da lipase sérica. É um exemplo de uma aplicação em bioquímica. Bioquímica são estudados inúmeros processos de reações ácido-base, porque o nosso corpo tem inúmeras reações ácido-base, inclusive nós temos 4 sistemas tampão para controlar o pH de todos os nossos fluidos biológicos. Então, muitas reações envolvem a formação ou o consumo de ácidos ou de bases no nosso corpo. Então, a lipase sérica, ela é uma enzima. Enzimas são proteínas que têm a função de serem catalisadores biológicos, então elas aceleram a velocidade das reações. Essa enzima em si, ela está relacionada com a quebra dos triglicerídeos, né, do triacilglicerol, que tem 3 grupos ésteres, né, formando então o monacilglicerol, que tem apenas um grupo éster e 2 grupos OH. O glicerol é um triálcool, né? Então tem CH2OH, CH2OH, CH2OH. A formação dos triglicerídeos, ela vem de uma molécula de glicerol e de 3 moléculas de ácido graxo. Aqui a gente está pensando no processo inverso, na quebra do triglicerídeo, né? Então vai formar o monacilglicerol mais 2 ácidos graxos. Então o ácido graxo é uma substância orgânica que tem a função ácida. Entre todas as moléculas orgânicas, os ácidos carboxílicos, ou chamados de ácidos graxos, são os que têm o caráter mais ácido, né, de todas. Como formou um ácido, esse ácido ele pode ser titulado com NaOH. Eu tentei tirar minha fotinha ali, não consegui. Mas ele pode ser titulado com NaOH utilizando a fenolftaleína como indicador, tá? Qual que é a importância? Por que a gente monitora a atividade da lipase sérica? É feito esse exame da quantidade de lipase sérica. Sérica significa porque está no soro do sangue, sabe? Eles dividem, né, o sangue em várias partes e aí eles determinam a lipase em determinada quantidade de sangue, tá? Por que é feito isso? Porque essa enzima ela está muito relacionada com problemas de fígado, com um problema chamado pancreatite, seja pancreatite aguda ou crônica. Então, existem várias outras doenças que fazem com que o nível dessa enzima se eleve, mas geralmente quando ela está elevada, a primeira coisa que se faz
é fazer exames para ver se a pessoa não está com pancreatite, que é inflamação no pâncreas, né? Aguda ou crônica. Tanto o teor de lipase quanto a de amilase. A amilase é outra enzima, só que quebra as moléculas de amido e não de gordura, estão envolvidas nesse processo, tá? Então, só um exemplo para vocês de uma aplicação da titulação ácido-base. Vamos lá, então, para o que importa, então, da titulação mesmo, tá? Então, o que nós vamos estudar? Quais são os objetivos? Então, nós vamos estudar a introdução da titulação de neutralização, os princípios da titulação. Muito disso aqui, na verdade, a gente já viu quando estudou a titulação de precipitação, porque todos os princípios básicos a gente já viu lá e eu falei para vocês que se aplicava a neutralização, né? Os indicadores que são utilizados para esse tipo de titulação. Vamos estudar as curvas de titulação e, por consequência, a química dos ácidos e bases, fortes e fracos, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, assim, primeira coisa que nós temos que pensar é que tipo de solução padrão são utilizados para essa titulação. Então, se eu quero determinar um ácido, a minha solução padrão vai ser uma base. Se eu preciso determinar a quantidade de base na minha amostra, a minha solução padrão vai ser um ácido. Que tipo de ácido? Ácido ou bases fortes vão ser utilizados como padrão, tá? Por quê? Porque os ácidos e as bases fortes, elas reagem de forma mais completa com o analito do que ácidos ou bases fracas. E aí isso fornece um ponto final mais nítido. Então, nós podemos reagir para poder fazer titulação ácido-base. Ácido forte com base forte com ácido forte, tá? Ou nós podemos fazer também a reação ácido forte com base fraca ou base forte com ácido fraco. Eu nunca posso fazer uma titulação de ácido fraco com base fraca, porque aí a reação é realmente muito lenta e a percepção do ponto final da reação não vai ser possível, tá? Então, sempre um dos dois tem que ser fortes. Nós vamos ver a diferença quando um dos dois é fraco, né? Quando eu faço uma titulação, por exemplo, de um ácido forte com uma base fraca, vocês vão ver na curva de titulação a diferença, já por consequência de um dos dois ser fraco. Quais são as soluções mais comumente utilizadas como padrão? São o ácido clorídrico, o ácido perclórico, o ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Então, ácidos fortes e bases fortes. Entre os ácidos fortes, por que, por exemplo, o ácido nítrico não é utilizado? Porque o ácido nítrico ele tem propriedades oxidantes que vai acabar promovendo muitas reações laterais que são indesejáveis. Então, não se utiliza ácido nítrico, tá? O ácido perclórico e o ácido sulfúrico, se eles estão a quente e concentrados, eles são extremamente perigosos também. Eles são agentes oxidantes assim, muito potentes e aí eles são muito perigosos. Então, para se utilizar ácido perclórico e ácido sulfúrico em titulação, nós utilizamos soluções diluídas e a frio. E, né, lógico, se nós precisamos preparar a solução a partir do ácido concentrado, tem que se tomar todas as medidas de precaução, de segurança no laboratório, por esses ácidos serem mais perigosos. Por esse motivo, o ácido clorídrico é de longe o mais utilizado, tá? Muito bem. Os indicadores, então. Os indicadores, não esqueçam que são substâncias que vão indicar para nós o ponto final, né? Não esqueçam que o ponto de equivalência é quando a reação teve um fim, né? Quando o teu titulante reagiu totalmente com o titulado. Só que nós não conseguimos enxergar quando isso acontece, por isso a gente precisa de um indicador. Então, o indicador é aquela substância que muda de cor. No caso do indicador que é ácido-base, vai ser uma substância que tem cor diferente, que dependem do pH da solução em que eles estão dissolvidos, tá? Então, nós temos muitos indicadores ácido-base que nós usamos no laboratório. Aqui tem a estrutura da fenolftaleína e da transformação dela,
né? A fenolftaleína, a gente já até fez titulação, ela é incolor no meio ácido e ela é rosa, na verdade fúcsia, no meio básico, certo? Mas, além desses exemplos que nós temos no laboratório, a gente vai ver toda uma lista hoje, na natureza nós encontramos muitos indicadores ácido-base, tá? Então, por exemplo, a hortênsia é uma flor que, dependendo do pH do solo em que ela está plantada, ela vai apresentar cores diferentes. Então, não é uma espécie diferente de hortênsia, é simplesmente o pH do solo. Se você pegar uma plantinha que tem a cor rosa lá, que tá, se eu não me engano, rosa é o básico, que tá lá no pH básico do solo, e pegar a mesma plantinha e plantar em outro lugar em que o pH tá ácido, existem outros fatores relacionados também com a hortênsia, que é o nível de potássio, o nível de fósforo, o nível de alguns minerais importantes também influenciam nessa cor. Mas a plantinha, quando sair a nova flor, ela vai mudar de cor a flor, tá? A hortênsia é um exemplo que ela tem, então, na sua composição, substâncias que são indicadores ácido-base naturais. Um outro exemplo é o repolho roxo. No repolho roxo existem espécies que são chamadas de antocianinas, que justamente dão essa cor roxa para o repolho, tá? Não é só para o repolho, repolho roxo, beterraba, cebola roxa também, tá? As antocianinas são substâncias que têm atividade antioxidante, então fazem bem para a saúde. E elas mudam de cor conforme o meio que elas estão. Então, na química geral, a gente até faz a prática com o repolho roxo, a licenciatura também usa muito, porque é uma prática bem bonita para fazer com o ensino médio, né? Se você quer saber o pH ou simplesmente saber se é ácido ou básico algum produto da sua casa, é só você fazer uma solução dele e colocar um pouquinho de repolho roxo. Cozinha o repolho roxo ou coloca um pouco de álcool, bate no liquidificador e coa. Vai ficar uma solução de cor roxa, bem forte. Coloca algumas gotas junto com aquilo que você quer testar e aí você vê. Se continuar roxo, o pH é neutro. Se ficar amarelo ou... deixa eu me lembrar agora. Se ficar vermelho é ácido e se ficar amarelo ou verde, tipo um tom assim, é básico, tá? Então, são exemplos de indicadores ácido-base que nós temos na natureza, certo? Muito bem. Falando quimicamente falando, dos indicadores que são utilizados por nós para titulação ácido-base, eles serão ácidos ou bases orgânicos, são ácidos fracos, né? Na verdade, gente, qualquer ácido orgânico, por mais forte que ele seja, digamos, o ácido mais forte orgânico, ele ainda é fraco se comparado a um ácido forte da inorgânica, como HCl, H2SO4, entre outros, né? Então, são ácidos ou bases orgânicos fracos, cuja forma não dissociada difere da cor da base ou do ácido conjugado, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um indicador ácido, aqui está a forma não dissociada. Se dissociar em água, vai formar a base conjugada, que é o IN-, mais o íon hidrônio, né? Que muitas vezes é simplificado só como H+. Mas como ele não existe sozinho, H+, e o meio sempre é aquoso, o H+, ele se junta com a molécula da água, formando o íon hidrônio, que é o H3O+, tá? Esse é o indicador do tipo ácido. O indicador do tipo básico, você tem a forma não dissociada dele. Quando ele dissocia em água, então vai formar o ácido conjugado, que é o INH+, mais o OH-, tá? Então, esse é o indicador básico, essa reação que acontece com os indicadores. O indicador ácido-base, como ele é um ácido fraco, vocês relembram já, né, lá da química analítica qualitativa, que essa dissociação do ácido fraco ou da base fraca acontece em equilíbrio. Então, se acontece em equilíbrio, nós podemos montar a equação de dissociação. Então, o Ka, que é a constante ácida,
desse indicador, no caso ácido, tá? Que a equação está sendo desenvolvida por um indicador ácido, mas né? É análogo fazer para o indicador básico. Vai ser H3O+, vezes a concentração do IN- dividido pela concentração do ácido não dissociado, certo? Aí, rearranjando a equação, a gente tem que a concentração de H3O+, ela é proporcional a Ka, que multiplica a concentração do ácido não dissociado dividido pela base conjugada ali, que é o IN-, tá? Então, essa concentração aqui do íon hidrônio, ela vai ser determinada pela razão existente entre a forma ácida e a forma conjugada básica do indicador, que vai, então, controlar a cor da solução, se a solução vai ficar com a cor ácida ou com a cor básica do indicador, tá? Então, é essa razão aqui, concentração do ácido não dissociado dividido pela base conjugada dele, pela concentração da base conjugada. É isso que vai determinar a concentração do íon hidrônio e, por conseguinte, vai controlar a cor da solução, tá? Então, assim, de maneira geral, se eu estou falando aqui de um indicador ácido, tá? Se a concentração do ácido não dissociado, essa razão, né, que eu falei para vocês, dividido pela concentração da base conjugada, for maior do que 10/1, na verdade maior do que 10, né, que eu estou falando da razão, 10 partes do ácido nessa forma, dividido por uma parte dessa aqui, a cor vai ser ácida. Se essa mesma razão, for menor do que 1/10, ou seja, igual a 0,1, a cor apresentada vai ser básica. Então, o olho humano, ele não é muito sensível a diferenças de cores em uma solução que tem essas misturas do ácido com a base conjugada. Especialmente se essa razão for maior do que 10 ou menor do que 0,1. Então, o ideal é que aconteça, né? A gente vai enxergar a mudança de cor quando tiver exatamente essa diferença na razão entre as concentrações, certo? Muito bem. Essas razões, lógico, né, gente? Aqui eu tô falando de maneira geral para o indicador considerado ácido, mas elas variam muito de acordo com o indicador, né? E de acordo com o tipo de cor que muda, né? Porque, por exemplo, a fenolftaleína é fácil de enxergar, porque muda de incolor para rosa. Agora, tem alguns indicadores que não é tão simples assim de enxergar, como a gente vai ver na hora das práticas, tá? Muito bem. Então, substituindo essas razões aqui, gente, as razões lá agora não consigo voltar o slide, né? Mas substituindo essas razões da concentração do ácido não dissociado pela base conjugada, nessa formulazinha, nessa equação, né? Nós temos que a cor ácida ela vai aparecer quando a concentração do íon hidrônio for igual a 10 vezes o Ka do ácido, tá? Porque lembra que a cor ácida ela acontece quando essa razão for igual a 10/1. Então, substituindo no lugar dessa razão o 10, então a concentração do íon hidrônio fica igual a 10 vezes o Ka, tá? E a cor básica ela vai acontecer quando a concentração do íon hidrônio for igual a 0,1 vezes o Ka, porque a razão para a cor básica, não esqueçam que era 1/10. 1/10 é 0,1, tá? Substituindo aqui 0,1, fica 0,1 vezes Ka, por isso que deu 0,1 Ka. Então, para poder descobrir qual que é a faixa de pH do indicador, o que a gente faz? Como que a gente descobre qual que é a faixa de viragem do indicador? A gente faz, né? Faz uma expressão matemática ali. O logaritmo negativo das duas expressões, né? Então, vai ficar menos o log da concentração de H+, menos o log da concentração de H+, também é conhecido como pH. Então, para a cor ácida, vai ser pH igual menos o log de 10 vezes o Ka.
resolvendo isso aqui, menos o log de Ka, nós chamamos de pKa. E aí ficou menos o log de 10 lá, ficou 1. Resolvendo aqui matematicamente, né? Então, para a cor ácida, o indicador vai ter uma viragem entre o pKa mais 1. E para a cor básica, né, vai ser pKa menos 1. Logo, a faixa de pH do indicador vai ser pKa mais ou menos 1. É assim que a gente determina qual a faixa de viragem de um determinado indicador. Por exemplo, né, considerando que a faixa do indicador é pKa mais ou menos 1, se eu tenho um indicador que o Ka dele é 1 vezes 10 na menos 5, então o pKa dele é 5. Então, esse indicador ele vai revelar uma alteração de cor quando o pH da solução que ele está dissolvido passar de 4 para 6. Então, a faixa de viragem dele é de 4 para 6. Quando houver essa transformação, ele muda de cor, certo?